presente aqui no santuário, e você que está em sua casa também, seja bem-vindo neste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Junte a sua família, vamos celebrar neste domingo. Você tem um pedido de oração, uma causa a apresentar diante de Deus, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus nesta noite. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, meu Deus, neste lugar. Quando retornamos, meu Deus, a este santuário, a esta casa de oração, meu Deus, a esta porta, Deus eterno, teus filhos que com suas mãos levantadas, Senhor, tenho um pedido, uma causa, apresentando diante de Ti, tanto aqui no santuário, como que estão em sua casa, nos acompanhando, meu Deus, que a Tua graça possa alcançar aquele que necessita, Senhor, da bênção da salvação, da libertação, da cura divina, alguém, Senhor, que necessita da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, possa alcançar este coração nesta noite. Pai, abençoa a liturgia deste culto, assim nós oramos, meu Deus, agradecido por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sente-se adorando a Deus, vamos louvar os hinos da nossa harpa cristã. Na sequência, a equipe do louvor da igreja já vai celebrar junto conosco os louvores desta noite. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus, que é de número 225, ser valente. Ser valente.
Coloquemos em pé, queridos irmãos, vamos celebrar o nome do Senhor. Somente Davi declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então celebre o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Senhor,
você em nome de Jesus. Glória, aleluia, da honra a toda a glória. Louvando o nome do Senhor, logo em seguida já estaremos ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus.
Senhor, irmãos. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Pode ficar à vontade, pode ficar sentados, por favor. No livro de Gênesis, no capítulo 49. Nós vamos meditar um pouquinho sobre promessas que aparentemente estão esquecidas. Então, há alguns anos atrás, nós éramos ainda jovens, um homem recebeu uma profecia na igreja que dizia assim: eu vou te dar uma bênção, e quando tu receberes esta bênção, tu vai dizer assim: agora sim. Parece uma coisa simples, né? Tu vai dizer: agora sim. Nessa época, ter máquina de lavar roupas era uma coisa de luxo. E poucas pessoas tinham máquina de lavar roupas. E uma mãe com 7 filhos era uma necessidade essencial. Então, Abimael e a Maria começaram a trabalhar e compraram uma máquina de lavar. E quando a mamãe desembalou a máquina e instalou ela para começar a trabalhar, ela disse: agora sim. É impressionante como Deus cuida de detalhes pequenos na nossa vida. E às vezes, Deus nos faz promessas e essas promessas ficaram no passado e nós terminamos esquecendo aquela promessa que foi feita. Mas Deus não esqueceu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir aquela promessa que Ele fez. E pode parecer para você tardia. Dizem assim que Deus escreve por linhas tortas. Deus não escreve por linhas tortas. Deus escreve pelas linhas dele. Dizem que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Ele vem na hora certa. Independente de qual seja a minha expectativa, a sua expectativa do tempo, o tempo de Deus é o tempo de Deus. E é diferente do nosso tempo. Por que é diferente do nosso tempo? O nosso tempo amanhece o dia quando o sol raia no horizonte e termina quando o sol se põe no horizonte. Acabou o dia para nós. Em Israel, 6 horas da tarde, acabou o dia para eles. Há países que, durante alguns períodos do ano, não tem noite, é sol durante o tempo todo. E as pessoas vão dormir e ainda é sol. É meia-noite e continua sol. Mas quando nós pensamos em Deus, Deus é sempre sol. Deus é sempre luz. Nunca é noite para Deus. Por isso que não é possível nós pensarmos em Deus em tempo de dia e noite, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Deus é eterno. E para Ele a luz é constante. Quando eu convidei vocês para abrirem no livro de Gênesis, no capítulo 49, eu quero meditar com vocês sobre duas tribos de Israel que receberam profecias na hora da morte de Jacó. Jacó está morrendo, os filhos se reúnem ao redor de Jacó, e então Jacó começa a proferir bênçãos. E quando você lê as bênçãos no capítulo 49 todas, algumas você diz assim: essa bênção aqui ela é meio esquisita para ser considerada como uma bênção. Parece mais uma maldição do que uma bênção. Mas nós não vamos entrar nesse particular. Nós queremos tratar de Levi e queremos tratar de Judá. Por que essas duas tribos? Nós sabemos que, até usado erroneamente dentro das igrejas evangélicas, principalmente nós protestantes, pentecostais, dizemos que músicos e cantores são levitas. Na verdade, é só uma comparação, né? De fato, não somos levitas. Todos os que exercem alguma atividade na igreja é chamado de levita, quer seja quem faça a limpeza do templo, quer seja quem pregue, é chamado de levita, mas só como um termo de comparação. Usando essa comparação, essa analogia, você então entende que para trabalhar no templo, na época do passado, histórico, bíblica, eram os levitas que faziam essa missão. E para ser rei em Israel, tinha que vir de qual tribo?
de Judá. Para ser rei de Israel, tinha que vir da tribo de Judá. Vamos conferir isso na Bíblia? Antes da gente conferir, também um detalhe dos levitas. Os levitas não tinham um território. Se você pegar o seu mapa da Bíblia, você não vai encontrar um território dos levitas. Você vai encontrar o território de Judá, de Benjamim, de Manassés, mas não vai encontrar dos levitas. Os levitas ficaram espalhados dentro das 11 tribos, das 12 tribos de Israel. Os levitas não tiveram direito a ter uma propriedade onde eles pudessem cultivar a terra, criar gado, enfim. Por isso eles viviam do dízimo que era trazido para o templo. Ok? Todo o material que era trazido para o templo pertencia aos levitas. Mas eles tinham todo um ritual antes desse material passar para as mãos deles. Eles tinham que respeitar o ritual e depois o material vinha para eles, eles poderiam usufruir desse material. Então, Gênesis, capítulo 49, verso 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 12. Tá? Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque o seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e lhes espalharei em Israel. Ok? Ficou cumprindo essa promessa, né, de Jacó. Agora vamos ver Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Mas quando a gente entra em Samuel, uma passada lá para Samuel agora, quando a gente entra no livro de Samuel, nós vamos encontrar umas situações diferentes do que está escrito aqui. Primeiro livro de Samuel. Nós vamos encontrar alguns eventos que são diferentes do que está escrito aqui. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Só que o nosso amigo sacerdote Eli não ensinou muito corretamente os filhos dele, e a Bíblia diz assim mesmo: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E aí você pensa assim, mas esse ensinamento da Bíblia está errado, porque eu ensinei meus filhos no caminho correto e agora está todo mundo desviado. Espera lá, será que você ensinou realmente no caminho que deve andar? Será que você está colocando erro na Bíblia quando na verdade o erro é seu? E será que o projeto de Deus ainda não vai restaurar este que deveria estar andando no caminho e por vontade própria saiu dos caminhos do Senhor, mas Deus não tem um projeto ainda de no futuro restaurar? Veja que nós cantamos assim: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu gosto desse hino, acho ele muito bonito,
a música, mas a letra, eu fico assim um pouco freado de cantar ela, porque eu canto que Deus é fiel, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Não fiel a mim, como que pode Deus ser fiel a mim se eu mesmo não sou fiel a mim? Como pode Deus ser fiel a mim? Então Deus é fiel à sua palavra para fazer cumprir. Então, voltando ao caso do Eli. O Eli parece que não instruiu corretamente os filhos dele, de modo que quando ele ficou velhinho, os dois meninos, Ofni e Finéias, gostavam de saquear as coisas que iam para o templo para adoração, e eles tomavam as coisas antes de irem para o templo. Isso estava causando aborrecimento em Deus. E os dois meninos, Ofni e Finéias, tadinhos de bichinhos, indefesos, inocentes, aquele material ia ser deles, mas depois que passasse pelo ritual. Mas eles queriam o melhor para eles antes de passar pelo ritual, e ainda para usar com as mulheres. Piorava ainda a situação. O que era consagrado para o Senhor sendo usado com mulheres que não tinham nada a ver com a consagração. E, segundo as Escrituras, Deus acabou com essa história de Eli, os dois filhos Ofni e Finéias, por conta desse comportamento, e deixou uma marca disso com o nascimento do neto de Eli, chamado Icabô. Foi-se a glória de Israel, o significado do netinho do Eli, que Eli não chegou a conhecer, que nasceu justamente na hora da morte de Eli. No mesmo dia, morreu Eli, os dois filhos morreram em guerra, a arca da aliança foi tirada do meio de Israel, foi levada pelos filisteus. Chegando na Filistia, a arca causou um bocado de embaraço para os filisteus, problemas de saúde, mas isso não é para outro momento. E Deus rejeitou a família de Eli. Vejam que a característica do sacerdócio naquela época é que seria hereditário. O pai, sacerdote, o filho, sacerdote, o neto, sacerdote, o bisneto, sacerdote, e assim continuadamente dentro da família dos levitas. Mas entrou para substituir o nosso amigo Eli e os dois filhos dele, Samuel. Mas Samuel não podia ser sacerdote. Por que não podia ser sacerdote? Bora pegar a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 também. 1 Samuel 1:1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Se a gente começa a ler a primeira parte do texto, dizendo que ele morava nas montanhas de Efraim, olha, ele podia morar na montanha de Efraim, mas seria descendente de Levi, como os levitas não tinham um território próprio deles, então ele poderia ir lá, mas para reforçar a ideia, ele coloca lá no final, aqui na minha versão efraimita, e na versão que está projetada, efrateiro. E agora? O que Samuel faz aqui como sacerdote? Samuel absorve essa função de sacerdote e faz um excelente trabalho como sacerdote no templo. Só que, novamente, os dois filhos de Samuel repetem a mesma história que os filhos de Eli haviam cometido, o mesmo problema. E quando o povo de Israel começa a ver as nações vizinhas, em que as nações vizinhas todas tinham reis, e há muito tempo Israel tinha vontade de ter um rei. E eles se chegavam aos sacerdotes e pediam um rei, mas não tinham uma justificativa para ter um rei entre eles. Mas agora, os filhos de Samuel dão uma oportunidade que o povo queria, não sendo leais a Deus,
ele diz assim mesmo para Samuel: olha, Samuel, nós precisamos ter um rei, nós não queremos que os teus filhos eles venham assumir a nação, porque eles não agem corretamente como tu agias. Nós não temos nada contra ti, mas contra os teus filhos não tem condições. Então, elege para nós um rei. E Samuel saiu muito triste com essa proposta. Saiu muito triste com essa proposta, e Deus disse para Samuel: olha, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando, porque eu sou o rei de Israel, e eles não me querem mais como o rei de Israel. Mas fica tranquilo, eu vou dar uma solução para isso daí. E veio então um rapazinho que era assim, estilo Júnior aqui na congregação, ou estilo ali o Vinícius, que da altura do ombro para cima era maior que todo mundo. E ainda a Bíblia diz assim que o menino Saul era bonitão, formoso de aparência, estatura, boa aparência, e ainda diz que ele era rico. Então, tudo perfeito, né? Tinha QI, tinha todas as condições para ser o rei de Israel. Além disso, Deus autorizou que Saul fosse o rei de Israel. Mas a que tribo pertencia Saul? Vamos dar uma olhada se ele poderia realmente ser o rei de Israel? Tem nomes aqui esquisitos, tá? Para a família de Samuel. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ok? Então, era bonitão, né? O Saul. Mas só que ele, segundo a Bíblia, segundo a fala de Jacó, nunca ele poderia ser rei em Israel, porque ele não era de Judá, ele era benjamita, ele era da família de Benjamim, e não sobrava espaço para ele. Mesmo assim, ele foi apresentado como rei. E a família de Judá, como é que fica nessa história? Se estava previsto, a promessa que foi feita tinha que se cumprir. E a introdução de Saul como rei em Israel não era a vontade de Deus, não era a proposta de Deus. A vontade de Deus é que de Judá saísse o rei de Israel. Mas a vontade do povo, que não é a vontade de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, foi diferente. Mesmo assim, Deus aceitou o pedido do povo. E aceitou tanto que quando o Saul saiu à procura das suas ovelhas, que na verdade eram jumentas, que se haviam perdido, passou dias procurando por essas jumentas, e Saul não conhecia o sacerdote, não tinha relacionamento com o templo, porque quem tem relacionamento com o templo conhece quem são os sacerdotes que lá trabalham, e Saul não tinha relacionamento com o templo. Quando chega no caminho, ele diz: nós passamos tanto tempo procurando pelas jumentas do meu pai, que agora meu pai já não está mais nem preocupado com as jumentas, ele está preocupado conosco, falando com o companheiro de serviço dele. Nós vamos voltar para casa sem as jumentas. Aí, se aproximando,
o servo veio disse: não, olha, nessa cidade tem um homem de Deus, que era Samuel, que tudo que ele fala acontece. A gente vai lá com ele e ele vai dizer para a gente onde é que estão essas jumentas. Mas o menino Saul diz assim: puxa vida, mas eu não tenho recursos para pagar lá o serviço do profeta. E o servo, isso é uma coisa que eu achei impressionante assim. O Senhor não tem recursos, mas o servo tem recursos. E chega lá com o Senhor: não, o quebra teu galho, eu vou te emprestar aqui umas pratas que eu tenho aqui, e tu vai lá e paga o serviço do sacerdote. Para a surpresa dele, quando ele vai no caminho, encontra umas moças. Eu fiquei imaginando, na minha imaginação fértil, que as meninas, quando viram aquele camarada grandalhão chegando lá com ela, bonitão, né, com roupas bacanas, olha esse gatinho vai chegando aí. E aí chega lá com ele, ele não estava interessado naquelas beldades que estavam passando, ele estava interessado em jumentas. E aí eles perguntam para as meninas: onde é que está o homem de Deus? E ela diz: olha, o profeta acabou de chegar na cidade, hoje vai ter um banquete e ele vai receber o pessoal lá. Só antes que comece um sacrifício para apresentar o banquete. Aí ele e o servo correm para lá. No dia anterior, Deus já havia mencionado para Samuel, que esse jovem Saul iria chegar até ele. E quando ele chega, Samuel está sabendo de tudo que está acontecendo. Ele diz: olha, fica tranquilo, porque as jumentas do teu pai já foram encontradas. Não tem mais preocupação com isso daí. Ele está preocupado contigo. Mas tu vai ficar aqui conosco, porque eu já tenho uma refeição especial separada para ti. Ele não sabia nem do que se tratava, inocente, coitado, não sabia nem do que se tratava. E foi lá e ofereceu um banquete para ele, e aí: tu vai ficar para dormir aqui. E o Saul ficou para dormir lá com Samuel, e no dia seguinte, de madrugada, interessante, detalhes importantes desse acontecimento, desse enredo todinho, é que Saul estava focado em encontrar a jumenta. Quando nos é proposto alguma coisa, a gente tem facilidade de desviar o foco da nossa atenção. Então, meus irmãos, fiquem atentos para aquela promessa que Deus deu para você. Se Deus deu uma determinada promessa, foque nela e vá atrás daquela promessa. Porque o Senhor prometeu, Ele vai cumprir a promessa. Mas não tente fazer como fez o Abraão e a esposa dele, que deram um caminho alternativo para a realização daquilo que Deus havia prometido. Se Deus prometeu, Ele é responsável e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele tem compromisso com a sua palavra para cumpri-la. Aleluia. Então, o menino Saul está na presença de Samuel de manhã cedo, eles acordam. Outro detalhe importante dele como rei: além de ser focado, ele tem disposição para acordar cedo. Era um camarada trabalhador, Saul. Geralmente se ouve falar mal de Saul, né? Hoje eu vou tentar limpar um pouco a barra de Saul, tá ok? Geralmente quando você pensa assim em Saul, pensa assim: ah, Saul é aquele camarada que vê o ruivinho bonitinho passando com o encravalho na parede. Não é esse Saul que eu quero apresentar hoje para vocês, tá? Eu quero apresentar um outro Saul. Então, Saul está na presença de Samuel. Samuel fala as coisas, esses segredos de Deus para o Saul, revela que ele vai ser o rei de Israel, e o menino Saul fica assustado, como eu também, se me fosse colocado numa situação dessa, ia ficar apavorado. O pânico dele foi tão grande que ele disse:
olha, a minha família é a mais pobre, nós somos os menores, os mais insignificantes, nós nem existimos. Reduziu para tentar fugir da presença de Samuel. Mas Samuel estava focado também naquilo que Deus havia dito para ele. E todas as tentativas de Saul tentar convencer o Samuel, ele podia ter usado a estratégia não somente da família de Judá, não tem nada a ver com isso, é outro, não sou eu, não tem nada a ver com isso. Então, ele recebeu a unção, foi derramado óleo sobre ele, e é interessante assim, que quando ele saiu da presença de Samuel disse, olha, no caminho tu vais encontrar 2 pessoas, e depois tu vais encontrar mais 3 pessoas, e depois tu vais encontrar um grupo de profetas, e quando tu encontrares os primeiros 2, eles vão te contar que os jumentos já estão na casa do teu pai, e quando tu encontrares o segundo grupo, que é de 3 pessoas, um deles vai ter um cabrito, um deles vai ter leite, outro vai ter pão, ele vai te dar pão. Vejam, detalhezinhos que Deus tem cuidado com os detalhes na nossa vida. E quando os galhos acontecer, o grupo que eles vão estar tocando e cantando, eles vão estar profetizando. E tu vais profetizar no meio deles também. E ali a tua vida vai ser mudada. E Samuel se separou de Saul, e Samuel disse para Saul, daqui a 7 dias eu vou encontrar contigo novamente. E se separaram e seguiu o caminho dele. E tudo que havia sido orientado por Samuel, de fato, aconteceu. Coisa após coisa foi acontecendo. E quando ele chegou no meio dos profetas, o Saul ficou cheio da presença de Deus, envolvido pela presença de Deus, e começou também o rei a profetizar. E começou a dançar junto com os outros e profetizar. E começou a profetizar, e começou a profetizar. E isso virou até um provérbio entre os judeus. Saul também está entre os profetas. Chegando na casa dele, 7 dias depois, lá aparece Samuel na casa de Saul. Imagina como ficou Saul, porque Saul não contou nada para ninguém. Não vou contar nada para ninguém. Quando chega o tio dele, e aí, como é que está? Não, está tudo bem, o profeta já tinha dito para a gente que está em casa, as jumentas, está tudo bem, tudo tranquilo, mas não contou nada de história de reinado. E quando o profeta chegou, imagina o Vinícius se escondendo no meio de umas bagagens. Ou o Júnior se escondendo. É possível se esconder? Os gigantes assim? Não é possível se esconder. Mas o Saul tentou fazer isso. Viu Samuel chegando, irmão, o negócio vai pegar para o meu lado, deixa eu me esconder aqui. Parece a gente, os mais jovens não sabem disso, mas nós que somos já um pouquinho de cabeça branca. A gente, quando era pequeno, a gente tinha a história do furadeiro, né? Chegaram os guardas da Sulcana, eles vêm colocando a bandeirinha amarela de casa em casa, e aí, irmão, todo mundo pode, se esconde, é dentro da gaveta, em cima do guarda-roupa, atrás do armário, todo mundo se escondendo debaixo da mesa, e aí põe o furadeiro na casa de um, vai para a casa do outro, e aí lá vem a turminha que já foi espetada pelo furadeiro, vai para a casa do outro para assistir a vergonha que o outro vai passar lá, né? Então, essa história da nossa infância. Mas voltando para cá, Saul tentou fazer parecido, tentou se esconder e começaram a... Em Israel havia uma história de lançar sorte, né? Então eles foram descobrir que naquele dia ia ser definido o rei de Israel. Mas Saul e Samuel já sabiam quem era, os outros não sabiam. E eles começaram a fazer aquela rifazinha lá, aquele jogo de sorte, que eu não sei exatamente como era, e a sorte foi cair exatamente em Saul. Quando Deus dá a determinação de que uma coisa vai ser. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente dizer, eu sou pequenininho, eu sou até gago, eu não sei nem falar, eu não sei cantar, não sei isso, não sei representar, não sei fazer nada. E deixa quieto dentro do meu canto.
Se Deus chamou, se Deus disse que é, não tem jeito. Glória a É. Deus. Aleluia. Que foi tirado o Saul, que foi ungido ali na presença de todos e começaram a dar aqueles gritos famosos, né? Viva o rei, viva o rei! Mas acabando disso, parece que nada aconteceu. Saul voltou a cuidar dos jumentos dele no campo, o sacerdote voltou para Gilgal, e agora? Para que o Saul saísse da caverna que ele voltou, para o ostracismo, né, que agora é um pouco famosa essa palavra, tentou se esconder dentro da ostra, voltou para a caverna, voltou para a vida normal dele, só que ele não era mais qualquer um, não era a vida normal. Que vieram os amalequitas, deixa eu só confirmar aqui, os amonitas ou amalequitas, vieram para tentar agredir o povo de Israel, os amonitas, capítulo 11. Os amonitas vieram agredir o povo de Israel e disseram assim, antes de eu entrar nisso daí, é interessante que o povo de Israel não tinha espada, e quando eles precisavam afiar os instrumentos deles de trabalho, eles precisavam ir lá com os filisteus, para os filisteus afiarem os instrumentos de trabalho, enxada, foice, mas instrumentos de guerra eles não tinham, porque os filisteus haviam proibido eles de terem instrumentos de guerra. E quando você pensa assim, o tamanho que Israel era em relação à Filistia, era um gigante perto de um anão. E mesmo assim, os filisteus impunham situações pesadas e difíceis para Israel. E nesse caso do capítulo 11, os filisteus, agora não os filisteus, os amonitas, chegam com Israel e dizem assim, olha, vocês a partir de agora vão ser nossos escravos. E se vocês não quiserem ser nossos escravos, nós vamos furar o olho de vocês. E aí aquela região que foi provocada a ira pelos amonitas, vai correndo pedir, o pessoal de Jabes, se não me engano, vai correndo pedir socorro. Jabes. Os moradores de Jabes vão pedir socorro para Saul. Saul está cuidando dos jumentos dele e houve aquele choro em Israel. E que choro é esse que está acontecendo? O pessoal de Jabes está sendo perseguido pelos amonitas, eles querem furar os olhos deles. Ah é? Os animais que ele estava trabalhando, as juntas de boi, quando você pensa assim em juntas de bois, são os animais que são presos a um carro de trabalho e são pareados, tá? Então pode ser 2, 4, 6, 12 animais. E o Saul se encheu de uma ira e pegou os animais daquela junta, desmontou eles, mandou os pedaços para as tribos de Israel e disse assim vai acontecer aquele que não se unir a Saul e combater os amonitas. Nesse momento ele deixou de ser um simples pastor de jumentas e passou a ser o rei de Israel. As tribos de Israel se encheram de terror por conta daquelas palavras de Saul. Eles poderiam mesmo, Saul, quem é Saul? Como fizeram aqui no capítulo 10, versículo 27, capítulo 10, versículo 27, ele diz assim mesmo, mas os filhos de Belial, ou como eu já li em outra tradução, alguns vadios, está escrito em outra tradução, os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Saul se fez de surdo porque ainda não confiava na condição dele de rei. E aí, quando o povo de Israel se juntou com Saul e foram contra os amonitas, eles venceram os amonitas. Causaram uma derrota muito grande em cima dos amonitas, e os amonitas correram, e diz assim a Bíblia que foi tão grande a derrota deles que não dava para contar 2 juntos. Tão grande foi a derrota.
E a partir dali, desse combate, se formou o exército de Israel. Ficou um grupamento com... o tempo já acabou. Ficou um grupamento com o filho de Saul, Jonatas, e outro grupamento com Saul. E começou o reinado de Saul. Eu preciso encerrar porque só tenho um minuto, tenho 40 segundos para encerrar. Mas a história continua. Depois Davi entra na história, mas a gente não vai entrar nesses detalhes porque não há tempo. Mas eu quero dizer para você assim: se Deus fez uma promessa para você, não importa se você está lembrando ou não, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Às vezes em profecia, Deus vem e nos fala, e quando Ele está nos falando em profecia, nós ficamos tão envolvidos espiritualmente com aquela profecia, que depois a gente não sabe nem, quando alguém vem e pergunta assim: o que foi profetizado para ti? Eu não sei, eu estava tão espiritualmente envolvido que eu nem sei o que foi falado. Mas Deus tem que